seu computador, sua televisão, porque agora é a nossa escola sabatina e você pode acompanhar aí onde você está mesmo. Um feliz sábado para você, que Deus abençoe você e a sua família. Valendo. Bom dia a todos que estavam aqui assistindo ao nosso culto. Sejam bem-vindos aqui à recapitulação da lição da Escola Sabatina, que você possa se sentir bem e aproveitar esse friozinho para estudar mais a Bíblia. Vai ser um dia, um estudo da lição ótimo, a lição dessa semana, como sempre, é sensacional, que você possa estar aqui até o final do estudo da lição. Pretendemos terminar por volta de 12h30, para você não ficar preocupado com o tempo, tá ok? E que você possa aproveitar. Se você quiser mandar o seu comentário, né, você pode mandar pelo YouTube, como toda semana nós fazemos, e também pelo Facebook, que nós estaremos aqui prontamente comentando e lendo seu comentário. Queria lembrar também que nós estamos hoje já estudando a lição do 12º sábado. Então, estamos chegando ao final de mais um trimestre. Então, nessa semana que iremos iniciar a partir do pôr do sol, nós estaremos estudando a lição de número 13. Ou seja, na outra semana já começaremos um novo estudo. E queria falar para você, se você não providenciou, corra para pegar a sua lição e fazer essa assinatura da lição, ok? Tenho aqui na minha mão, ó, a lição nova, aqui, ó, Descanso em Cristo. Vai ser uma lição maravilhosa. Aí, ó, eu já coloquei Padula na tela, colocou Éder. agora aí. Legal, Padula, muito obrigado. Então, não perca tempo, você está sabendo já que esse estudo do próximo trimestre vai se iniciar daqui uma semana, ok? Não perca tempo. Vamos começar aqui. Eliana, pode... Ah, sim, não dei bom dia para a Eliana, para o Padula, para o Edmilson e para o De Paulo. Sejam todos bem-vindos. É tanta coisa, né? Agora sim. Vamos lá. Eliana, agora sim, bom dia. Bom dia. Eliana, está sem o som, você fechou o som. Aí, pronto. Bom dia a todos aqui na classe do Zoom. Bom dia aos nossos queridos do YouTube, do Face. Fiquem conosco, a lição está simplesmente maravilhosa. Não deixem de participar. E caso você tenha algum compromisso, alguma coisa que realmente você tenha que sair, não esqueça que essa aula estará gravada, então você poderá também assistir pelo YouTube e pelo Facebook. Queridos, quero aproveitar, antes de qualquer coisa, fazer uma singela homenagem aos nossos anciãos, a esses homens, né, que fazem parte da nossa igreja e que ajudam, né, ao pastor a conduzir esse rebanho da nossa igreja aqui do Belém. Então, a nossa classe da Escola Sabatina, ela é composta por quase todos os anciãos da igreja. E nós somos muito felizes por isso. Isso tem alegrado muito o nosso coração e tem enriquecido muito a Escola Sabatina. Então, eu quero fazer uma pequena homenagem a vocês, uma singela... Fechou de novo, Eliana. Opa! Estou emocionada. Então, vamos lá. Querido ancião, querido Gerson Miguel, Celso Rinaldi, José de Paula, Isaac Ribeiro, Rafael Almeida, Mário Braga, Edmilson Camargo, Ailton, Éder Barrinovo, Tiago Soares e Eugênio Ferreira. Cada um de vocês foi escolhido e separado por Deus para uma missão especial. E por isso somos gratos e louvamos a Deus pela vida de vocês. E para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler aqui rapidinho, em número 6, nos versos 24, 25 e 26, uma bênção do nosso Deus para a vida de vocês. Diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e lhe dê a paz. Queridos anciãos, que Deus os abençoe a cada dia mais, dando muita saúde, muita força espiritual
e que a fé de vocês seja renovada a cada dia, e que esse trabalho maravilhoso que vocês têm feito continue até que o Senhor Jesus venha nos buscar. E parabéns para cada um de vocês. Muito obrigada. Obrigada por vocês existirem e obrigada por vocês fazerem parte das nossas vidas. Deus os abençoe em nome de Jesus. Agora vamos orar, queridos. Vamos orar pelos nossos anciãos e vamos orar pela lição da Escola Sabatina. Amém? Amém. Deus querido, Deus misericordioso, estamos aqui reunidos mais uma vez em teu nome, que é o nome santo e poderoso, Senhor. Nós cremos que tu se faz presente aqui no nosso meio. Por isso pedimos a tua bênção, a tua graça sobre cada um dos anciãos. Nós, Pai querido, pedimos que o Senhor abençoe a cada um de maneira especial e também os seus familiares, Pai, para que eles possam, de maneira graciosa, ajudar na condução de cada filho e servo teu neste caminho, Senhor Jesus, conduzindo a tua graça, Pai. Nós te agradecemos pela vida de cada um. Também, Senhor Jesus, queremos pedir a tua bênção sobre a lição desta manhã, da Escola Sabatina, que o Senhor venha nos dar sabedoria e discernimento. Abre, Senhor Jesus, a nossa mente, o nosso coração, para que humildemente, Pai querido, possamos cada vez mais entender o teu querer e a tua vontade sobre as nossas vidas. Assim, nós te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Amém. De Paula, Amém. pode nos conduzir aí, por favor, que o Espírito Santo também lhe conduza em nome de Jesus. Obrigado, Eliana, obrigado aí pela homenagem, pela oração, né? E a gente gostaria de estar dizendo aí que os anciãos estão de plantão a qualquer momento para atender qualquer necessidade, né? Amém. Eu acho que esse é o fruto do nosso trabalho. Que Deus seja louvado pelo grupo de anciãos que nós temos na Igreja do Belém. Amém. E seja louvado também pela membresia da Igreja do Belém, né? Que Amém. está aí passando por um momento difícil, como todos nós, mas crendo. Eu acho que essa é a parte mais importante. Eliana, eu queria falar um pouquinho a respeito da lição dessa semana, que está terminando o trimestre, né? Vou ver se eu consigo projetar aqui. Espera aí. Vê se vocês estão vendo a tela aí. Estão vendo? Não, ainda não, Depa. Ainda não. Então, espera aí, só um pouquinho. Agora acho que vai dar. Vê se deu certo agora. Um pouquinho. Deu, né? Beleza? Aí, Apareceu. Maravilha. Sumiu. Apareceu. Então, a penúltima lição desse trimestre está falando um pouco aí, ou vai falar muito ainda, né? Sobre fé da aliança, né? E o que a gente pode estar dizendo que não vai se esgotar aqui nesse trimestre, né? Porque fé é fundamental para aqueles que estão caminhando em direção ao lar celestial. Eu tenho certeza que esse trimestre termina falando de fé, mas lá para frente a gente vai voltar novamente a ter esse assunto, porque é a vida do cristão, né? É o oxigênio do cristão, é a fé. E a lição 12, ela vai estar falando justamente sobre isso, né? E aqui o verso para memorizar está em Gálatas, capítulo 3, versículo 11, e está dizendo aí que é evidente, né? É certo, vamos dizer assim, é real que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Porque o justo viverá pela fé, né? E quem disse isso, gente? Quem disse que o justo viverá pela fé? O Senhor disse. Então, vai bastar para cada um de nós entender que isso é uma realidade, porque Deus disse que o justo viverá pela fé. E se a gente avançar um pouco na lição aqui de sábado, traz aí uma narrativa sobre a história de um guerreiro que sofreu bastante, que teve dificuldades ao tentar voltar para casa e demorou um tempo para voltar.
Mas, na verdade, é um conto, é uma história, né? Na verdade, não é uma realidade. O que é realidade é que nós também estamos lutando para voltar para a pátria celestial, para o nosso lar. E aqui a lição é muito firme em dizer que, se nós voltarmos, será única e exclusivamente pela graça de Deus. Nenhum mérito é depositado a cada um de nós, independente do que estamos fazendo, independente dos nossos sofrimentos. Se voltarmos para o lar, será pela graça de Deus. E isso é importante. É interessante que, se você ler na Bíblia, lá em Lucas, capítulo 15, versículo 2, dentro desse contexto de depender da salvação divina, depender da graça de Deus, os judeus tinham uma visão um pouco quanto diferente disso tudo. Eles imaginavam que o pecador ele deveria ter que se arrepender antes que fosse oferecido o amor de Deus, né? Ao parecer desses judeus, o arrependimento era a obra pela qual os homens ganhavam o favor do céu. Por isso que eles estavam aí, em Lucas capítulo 15, versículo 2, totalmente revoltados, dizendo assim, mas este recebe pecadores e come com eles? Essa passagem, quando eles veem Jesus ali, sentados com os publicanos, com os pecadores. Conforme a suposição desses fariseus, Jesus não deveria permitir que pessoa nenhuma chegasse a ele sem ter se arrependido. Mas olha que coisa interessante, que contrassenso, né? Quando a gente vai... Deixa eu voltar aqui. Quando a gente vai aqui, ó, na parábola da ovelha perdida, o próprio Senhor Jesus diz que salvação não é alcançada porque nós procuramos a Deus, mas porque Deus nos procura. A iniciativa de salvar o ser humano nunca foi do próprio ser humano, mas é do próprio Deus. Deus nos procura para a salvação. E aqui diz também que nós não nos arrependemos para que Deus nos ame, porém Ele nos revela o seu amor para que nos arrependamos. E agora a gente está aqui embaixo tentando um pouquinho de entender o que é justificação pela fé. Esse tema é muito importante, esse tema ele permeia muito aí a nossa caminhada cristã. Justificação pela fé é quando o pecador penitente, contrito diante de Deus, entende a expiação de Cristo. E essa expiação é em favor do pecador. Ele aceita essa expiação como a sua única esperança nesta vida e na vida do porvir. Seus pecados são perdoados a partir dessa crença. Isso é justificação pela fé. Então, eu queria dizer que, quando a gente lê aqui na lição que nós temos que viver pela fé, e é um grande aprendizado. Eu queria comentar um pouquinho sobre o que nós discutimos aí na quinta-feira, na classe dos professores, né? O que é viver pela fé. Então, foi muito interessante o debate, eu consegui absorver aí o que o Padula trouxe na ideia dele, uma contribuição muito profunda, o Eugênio, na época, o Éder, o próprio Edmilson, enfim, todos, em entender que viver pela fé não é só naqueles momentos dramáticos das nossas vidas, né? Eu dei até exemplo de alguns irmãos que estão realmente ali contabilizando perdas irreparáveis, né? Perda de pessoas queridas, né? E nesse momento eu dei o exemplo de isso é viver pela fé. Mas foi muito bem clareado pelos meus irmãos aqui que viver pela fé é todo dia, é ter fé e é caminhar todo dia nessa direção. Eu gostaria de ouvir um pouquinho aí de vocês, né, que a gente completasse essa parte aqui de sábado que convida a gente a viver pela fé. Tá? A gente sabe que, eu ouvi aqui uma história muito linda aqui de uma classe bíblica, que foi necessário fé. E ele deu alguns exemplos muito produtivos e muito interessantes, né, que próprio Adão, quando foi criado, né? Adão, quando abriu o olho, ele não nasceu, ele foi criado. Achei interessante esse exemplo. Ele teve que olhar ao redor e Deus disse para ele, olha, eu criei tudo isso aqui. Não tinha outra base a não ser a fé de Adão crer que realmente foi Deus que fez tudo aquilo. Esse é um exemplo maravilhoso. Ele dá outro exemplo também, o caso da própria Eva, que foi feita de uma maneira diferente de Adão, mas também não menos importante. Quando ela abre o olho, Deus disse que ela saiu da costela lá do seu futuro companheiro e tudo aquilo foi criado, ela também teve que ter uma grande potencial de fé para acreditar. Por quê? Porque Deus disse, né?
E assim vai. Noé, quando Deus disse que ia chover num lugar que nunca choveu, Noé tinha que ter fé e acreditar realmente que aquilo iria acontecer. Então, gente, nós somos convidados hoje a acreditar, dependendo desse mundo que nós estamos vivendo, que as evidências são totalmente contrárias daquilo que a palavra de Deus diz, mas você e eu, como cristão, temos que acreditar que a palavra de Deus ela vai ser cumprida, independente de qualquer situação que nós estamos vivendo. Eu gostaria de ouvir de vocês um pouquinho a respeito de caminhar pela fé, né? Já que durante todo esse trimestre, e a própria aliança, ela se baseia nesse compromisso inabalável que é fé. A fé é o fundamento da aliança que a gente está estudando nesse trimestre, tá bom? Alguém quiser comentar, então? Vamos lá. Vai lá, Éder. Daniel, seja bem-vindo, Daniel. Bom te ver aqui de volta, viu? Obrigado, meus queridos. Bom filho da casa torta. Eu estava acompanhando, mas offline. Eu não estava aparecendo. Melhor ter online, melhor. Depa, a respeito da fé, ontem eu vi um comentário que eu não tinha me deparado, e eu vi um comentário que a respeito que existe uma diferença em crer e fé. E, assim, é uma coisa que às vezes a gente não se apega, né? O Padula está concordando e é uma coisa de detalhe. A gente crer, que muitas vezes a gente quer acreditar, todos nós acreditamos em alguma coisa, acreditar em Deus, vamos falar aqui, essa é a situação. Eu gostei do comentário que foi feito, que o pastor falou, assim, até os demônios acreditam, eles creem, né? Eles creem. Mas fé é o ato de crer, mas praticar, fazer, tomar a iniciativa, agir, né? Então, que nem você falou de Noé. Noé acreditava em Deus? Noé acreditava em Deus. Mas quando Deus falou com ele, ele colocou a fé em ação. Ele começou a construir, independente de não ter chovido, não ter visto nada, ele colocou o que ele acreditava em ação. Então, aquilo lá virou fé. Da mesma forma, foi que nem estudamos novamente durante a semana, a respeito de Abraão. Da mesma forma, né? Ele cria em Deus, mas na hora que Deus falou, ele saiu, né? Depois tem a história toda que aconteceu, mas o fato de ele sair, né, para uma terra que eu te mostrarei, né, sem ter um rumo, ele foi indo, porque ali mostrou a fé dele. Então, esse detalhe, não é basta crer. A fé realmente é crer e agir, né? Eu vejo assim esse ponto assim bastante, achei muito interessante esse ponto. Corroborando aí, eu vi esse comentário também, e eu achei bastante pertinente a argumentação, a colocação que foi feita, que assim, eu achei muito pertinente. Não tem nenhum demônio evolucionista, não tem nenhum demônio ateu, né? É muito interessante, né? E ele falou mais algumas coisas, né? Porque ele sabe, ele viu, ele conhece a história, né? Então, assim, corroborando isso que o Éder está falando, é muito bacana, e mesmo isso que você falou também, De Paula, do primeiro ser humano até hoje, a fé é essencial. Adão teve que acreditar que Deus o criou. Ele não viu isso acontecer, evidentemente. Adão teve que acreditar que Deus criou Eva. Então, a fé, além da verificação de um fato ou de um conhecimento de um fato, ela evolui para o reconhecimento da soberania de Deus. Deus é soberano na minha vida. Ele fala e eu acredito porque ele falou. Simples assim. E é isso que é fé. Eu acredito em Deus porque ele falou. E daí para frente eu sigo a minha vida com as ações que o Éder mencionou. É isso aí. De Paulo, em cima dessa discussão aí que se propôs aí inicial, tem a figura da lição, né? Nosso amigo Gerson aqui, nosso querido ancião, um dos nossos anciões mais experiente aí da nossa igreja, ele sempre fala da questão da imagem aí, né? Da lição, né? E realmente a imagem fala muito, porque é mostrada aqui a cruz do Calvário e as duas cruzes do lado, né? Em cima disso que o Éder pegou, quero pegar esse gancho, do que acreditar, do que ver, é muito mais, porque tinham dois ladrões.
E as possibilidades ali estavam expostas para os dois, só que um reconheceu e o outro não. Então, essa figura também sintetiza muito bem a lição, né? As alianças em volta, ela está para todo mundo. Vai ter o que vai aceitar e vai ter o que não vai aceitar. Muito bem, pessoal. É exatamente isso. É muito rico, né? Toda esse comentário que a gente tem. Eu também assisti o pastor Reinaldo Siqueira lá e achei fantástico ele dizer isso. Não tem demônio ateu e nem evolucionista, né? Então faz a gente pensar bastante. Crer é importantíssimo, mas o fundamental é submeter-se a Deus também, né? Então você tem que ter essas duas ordenanças na vida para que realmente você esteja dentro do contexto do que é ser um cristão verdadeiro. Crer é importante? É importante, mas fundamental é se submeter a Deus, assim como a gente viu o que a gente citou dos nossos personagens bíblicos que realmente se submeteram a Deus, viveram nessa crença. E esse convite é hoje, para o século XXI, um século tão transtornado, né? Tão difícil, tão secularizado mesmo pelo materialismo. A gente tem que crer e se submeter a Deus. Esse é o processo do crescimento cristão, né? Mas saindo um pouquinho entrando já na parte de domingo, que também é interessante, o Edmilson falou bastante aí sobre a cruz, né? E essa é uma coisa muito maravilhosa que a gente vai entender. Ao longo dessa pandemia, durante quase 1 ano e meio que a gente está vivendo isso, né, esse terror diário, eu observo, não sei se vocês também observam, mas os noticiários tiram um grande pedaço de atenção com tudo isso, né? Porque algumas emissoras que eu até deixei ou evito ver com maior frequência trazem sempre notícias trágicas em cima disso. Não vou dizer que não é uma realidade, mas uma realidade que eles exploram bastante. E quer colocar na sua cabeça também aí uma guerra política terrível, né? Então, fazendo que você tenha reflexões que fogem um pouco daquilo que é a esperança que nós temos. E a lição de domingo, ela traz um convite muito interessante para cada um de nós, especialmente nós que temos uma bendita esperança da volta de Jesus, a refletir um pouco sobre as cenas do Calvário. Eu sei que hoje, eu acho fantástico e super saudável isso, nós estamos nos tendo a oportunidade de ler mais os livros do Espírito de Profecia, que é muito importante, de buscar o fato de estar assistindo aí as lições da Bíblia no Novo Tempo, que é um programa maravilhoso, cheio de conteúdo. Enfim, a gente está nesse caminho. Mas a lição, ela traz uma Deu uma cortadinha no De Paula, acho que ele caiu, né? maneira de ser salvo qualquer gente. Voltou. Tá, Caí? deu uma oscilada, De Paula, deu uma oscilada, mas voltou. Tá, perdi aonde que eu parei aqui. Vamos ver se vocês estão me ouvindo bem aí, né? E a minha internet não deu ponto. Traz uma parte interessante e aí parou. Eu não consigo continuar seu raciocínio. Espera só um pouquinho aqui que eu vou ver aqui se eu consigo entrar num outro link aqui. Ou então tirar a sua imagem, né? Às vezes, Ele já tirou. Às vezes deixa mais fácil. Tirei. Eu nem coloquei. Mas alguma coisa aconteceu aqui. Deixa eu ver. Vocês estão me ouvindo agora? Legal. Beleza? Vamos bom. lá. Beleza. Então, a parte de domingo fala um pouquinho sobre reflexões do Calvário. Então, o que eu estava dizendo, né? Muitas vezes a gente acaba tendo e sendo levado a outro tipo de reflexões, né? Porque a nossa mente é disputada pela força do mal, muitas vezes, para que você se desvie mesmo do pensamento que é o pensamento saudável de pensar sobre o sacrifício de Jesus, né? E aqui ela começa dizendo, para a parte de domingo, se há uma diferença no modo de salvação, né? Do Velho Testamento, da Aliança Mosaica, com o Novo Testamento. Não tem diferença nenhuma. A salvação é somente pela fé.
É interessante que a lição ela busca correndo sobre isso, porque a gente tem que realmente desenvolver isso, né? Eu tenho que estar com uma fé inabalável, porque a gente já tem ideia aí do que está acontecendo, né? Quantas pessoas do nosso convívio já foram abalados aí por perdas, por uma série de situações e continuam na fé. Então, a fé é inabalável quando eu creio em Deus. Mas aqui a gente é convidado a refletir sobre o que aconteceu na cruz do Calvário, o sacrifício de Jesus, de uma forma que venha permear os nossos corações com a esperança, porque tudo que nós temos de diferente das pessoas que estão sofrendo aí é esperança. Nós temos também, estamos na mesma possibilidade de ser afetados pela doença, de termos perdas e passarmos por sofrimentos terríveis, mas nós que cremos em Deus temos a esperança de que um dia tudo isso vai acabar e tudo isso vai acontecer. E olha que é super importante a gente ler esse comentário que está na lição de domingo, que diz que as cenas do Calvário, elas requerem a mais profunda emoção. E a esse respeito, vocês estarão desculpados se manifestarem entusiasmo. Que Cristo, tão excelente, tão inocente, devesse sofrer tão dolorosa morte, suportando o peso dos pecados do mundo. Jamais os nossos pensamentos e imaginação poderão compreender plenamente. Nunca a gente vai ter a eternidade para entender o amor de Deus, né? Porque isso realmente não entra na compreensão humana limitada. O comprimento, a largura, a altura e a profundidade de tão assombroso amor não podemos sondar. A contemplação das incomparáveis profundidades do amor do Salvador deve encher a mente, tocar e sensibilizar o coração, refinar e enobrecer as afeições, transformando inteiramente todo o caráter. Isso é Testemunhos para a Igreja, a irmã White que está dizendo. Eu acompanhei o culto aqui do pastor que falou e eu gravei bastante o que ele disse aqui, que se hoje nós pudéssemos perguntar para Deus se ele tinha alguma outra coisa para oferecer para a salvação do ser humano, ele disse que Deus abriria os bolsos e mostraria o bolso vazio, não tem mais nada. Tudo que ele podia oferecer de mais valioso, de incalculável, ele ofereceu em função da salvação de cada ser humano que está sobre esse planeta e que aceita, e que crê, e que se submete ao amor de Jesus. E, finalmente, a cruz do Calvário, né? Ou a cruz, ela está fincada no cristianismo. E se hoje nós tirarmos a cruz do cristianismo, é como se a gente arrancasse o sol que está no céu e deixasse de existir a luz do sol. A cruz de Cristo é o símbolo realmente desse sacrifício. E toda vez que você olhar para a cruz do Calvário, e você tem que fazer isso, é interessante você refletir no sacrifício de Jesus, para que o seu coração não seja um coração que abrigue nem o ódio, nem o ciúme, nem um outro qualquer sentimento que não seja aquele para a honra e glória de Deus. Então, essa lição ela promete bastante, é muito interessante. Nós vamos ter respostas super positivas, porque a salvação é um dom, por que somente alguém igual a Deus ele pode nos resgatar. E, finalmente, de todos os personagens que viveram pela fé, a gente tem uma galeria de heróis da fé, lá em Hebreus, do capítulo 11. Mas eu, assim como as pessoas que eu ouvi, eu vou eleger Abraão como um excelente representante da fé. Som fechou, De Paula. Seu microfone fechou, Depa. Está fechado. Ao longo dessa semana, nós estamos aqui recordando o que nós estudamos, colocando dentro do nosso oxigênio para que a gente cresça diariamente na graça e na misericórdia de Deus. Então, a gente vai avançando aqui para segunda-feira, e eu queria chamar aqui o nosso professor Éder, ele traz aí uma reflexão muito interessante sobre a lição de segunda-feira. Éder, com você. Só terminando um comentário rápido, aqui na lição de domingo, tem uma parte que
que fala assim, que eu acho que é interessante. Para nós aceitarmos o sacrifício de Jesus, né? Como você estava falando, De Paula, a primeira coisa que nós temos que tirar é o eu. Né? Nós temos um problema sério com o nosso eu. Isso daí, a gente às vezes não percebe, mas o nosso orgulho, né? Egoísmo, né? A lição fala ali na lição de domingo, acho que é na metade do segundo parágrafo, que fala o orgulho e o egoísmo não podem florescer no coração que guarda vivas na memória as cenas do Calvário. Isso é a briga atualmente que a gente tem que orar muito para nós tirarmos o nosso eu. Porque Satanás, ele mexe com isso com a gente, sabe? Parece que cutuca. E às vezes a gente, para aceitar, parece que o nosso eu sempre está na frente, né? Então isso é muito importante. Eu queria que antes de começar a falar a respeito da lição de segunda-feira, poucas pessoas aqui comentaram alguma coisa, ninguém comentou nada, mas queria mandar aqui um abraço a Cristiane, que está, pelo jeito, ela está assistindo pelo YouTube, o Maurício e a Simone, que ele colocou aqui, aquecendo o corpo em casa e o coração e a mente com esse estudo, graças a Deus. Legal, Maurício, um abraço para você e para a Simone. O Roger Bulandi mandou aqui, né? Não sei se ele está nos assistindo aí pelo YouTube ou pelo Facebook. Ele mandou aqui, para os anciãos, que Deus abençoe a liderança da IAS e do Belém, em especial aos nossos anciãos e suas famílias, que eles sejam sempre usados na missão de apresentar o caminho e a verdade e a vida ao mundo. Um abraço para nós, né, Roger? Porque você também é ancião. Eu sei que você é ancião, né? Você não está ancião, mas você é ancião, certo? Então, nunca vai deixar de ser. E o José Plácido mandou um bom sábado e boa revisão dos estudos aqui. E o Roger mandou aqui. Estou aqui, Éder. Ele está assistindo. Valeu. Legal. Vamos aqui à parte de segunda-feira. Amigos, olha, eu estudei bastante a lição, ia na parte de segunda-feira, e eu fiquei pensando a respeito aqui, porque a lição fala assim, aliança e o sacrifício. Né? Nossa, tirei até a marca aqui onde eu queria ler aqui uma coisa, mas vou achar. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa, e aqui é um testemunho meu. Eu felizmente, os meus pais já eram adventistas e já estavam na fé quando eu nasci. Então, eu estou aqui há 58 anos seguindo esse caminho. E eu já ouvi falar muito, muito, muito a respeito do sacrifício de Jesus na cruz. E assim como nós todos aqui, muitos que estão nos ouvindo já ouviram falar. Mas muitas vezes eu me peguei, e isso aí é uma coisa que eu não tenho vergonha de falar, que simplesmente não passavam somente por palavras e ouvir pregações. Olha só como é a profundidade do negócio, porque é muito fácil eu estudar a lição e a gente comentar a respeito da lição e falar sobre o sacrifício de Jesus, que ele sofreu na cruz, assistir até o filme do Mel Gibson, que foi um dos filmes mais que falam que chegou para o mais próximo para ver esse sacrifício, mas, ao mesmo tempo, é como que se entrasse por um ouvido e saísse por outro, e a nossa vida continuasse a mesma coisa, e a gente não levasse muito em conta isso. E eu fiquei raciocinando a respeito disso. Nossa, tem que ter uma mudança, não só na minha vida. Na minha vida, eu respondo por mim, né? Mas tem que ter uma mudança, porque simplesmente só a gente falar, estuda aqui a lição, falamos sacrifício, vemos um filme e tal, mas, de repente, a nossa vida continua sendo deixada do sacrifício sobre que Jesus viveu. Entendo, sim, que o sacrifício de Jesus foi enorme. A gente sabe disso. Mas Satanás, ele quer fazer com que nós esqueçamos e tiremos essa ideia do sacrifício de foco da nossa vida. E muitas vezes no nosso dia a dia, e a gente se afasta disso. Né? Se afasta disso e não tem isso daí, essa visão e colocar isso em primeiro lugar na nossa vida. Então, eu estava pensando aqui, falei, caramba, nessa lição aqui, a gente sabe, nós lemos aqui, dá licença um minutinho só. A gente sabe que Jesus é o único que podia
que podia nos salvar, não existe santo, não existe nenhum outro ser, nenhum anjo que poderia, a lição fala sobre isso, que poderia nos salvar, que poderia nos resgatar do pecado, não existe. Somente Jesus, que é o nosso Criador, estudamos isso, que é o nosso Criador, aquele que poderia vir e sair da glória do Pai e vir aqui nesse mundo para resgatar esse mundo. Sabemos que Satanás não queria isso, mas, ao mesmo tempo que a gente sabe, eu fiquei pensando aqui, dando um resumo na lição. Será que eu conheço esse Jesus? Porque para eu dar um valor bem importante na minha vida a respeito dessa salvação e para a minha vida eterna, eu tenho que conhecer esse Jesus. Eu tenho que saber o que realmente ele viveu. Eu tenho que conhecer ele pessoalmente. Né? Então, eu fiquei analisando. Eu falei, então a gente tem que buscar instruções. E aí eu peguei aqui, no livro de Desejados das Nações, e eu vou dizer para vocês, quem não leu, deve ler. Se leu, releia. Esse livro aqui, ó, O Desejado de Todas as Nações. Isso aqui você vai conhecer o que realmente Jesus fez por você, desde que ele nasceu até o final. E aqui na página 83, eu gostaria de me deter um pouquinho só. E eu achei interessante como é importante nós conhecermos a Jesus. E, ao mesmo tempo, eu achei interessante aqui um relato sobre José e Maria. E como a gente se afasta, se perde se afastando realmente de Jesus. E aqui, duas passagens aqui, rápidas. Aqui fala da história de quando Jesus, não está na lição isso, mas eu achei que cabe bem para nós nos focarmos no sacrifício de Jesus. Quando José e Maria foram no templo, não quando foram apresentar, quando eles já foram lá para fazer o recenseamento, tal, tudo, e quando Jesus tinha aos 12 anos, quando José e Maria saiu de volta, e eles ficaram 3 dias longe de Jesus, né? Sendo que Jesus estava lá no templo, então vocês sabem bem a história, né? Então fala assim, ó, eu vou ler para a gente não perder muita coisa, né? Olha o que a irmã White fala. Se José e Maria houvessem firmado a mente em Deus, mediante meditação e oração, teriam avaliado a santidade do depósito que lhes era confiado, e não teriam perdido de vista a Jesus. Olha só que importante, pela negligência de um dia perderem um Salvador, custou-lhes, porém, 3 dias de ansiosas buscas o tornar a encontrá-lo. O mesmo quanto a nós, por conversas ociosas, por maledicências ou negligência de oração, podemos perder num dia a presença do Salvador. E talvez leve muitos dias de dolorosa busca a tornar a achá-lo e a reconquistar a paz que perdemos. Olha só, que importante é nós conhecermos de Jesus. Se eu fosse falar aqui a lição sobre o sacrifício de Jesus, sobre o sangue dele, que era um sangue puro, eu estava falando o que todo mundo sabe, tudo o que nós estudamos. Mas eu estou salientando a importância de nós conhecermos esse Jesus que morreu por nós. Que tanto nós pregamos aqui, que tanto nós falamos aqui, que tanto nós estudamos aqui, a importância de nós conhecermos pessoalmente esse Jesus. Porque falam assim, você aceita esse Jesus como seu salvador pessoal? Caramba, claro que eu vou aceitar, mas eu tenho que conhecer quem é esse meu salvador. Mesmo depois de 58 anos de igreja, e já estudando e já ouvindo N pregações, eu posso, porém, não realmente conhecer esse Jesus. Olha como é importante. E aí, só terminando, né? Uma parte interessante. Olha só. Far-nos-ia bem passar diariamente 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus. Deveremos tomá-la ponto a ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais. Ao meditar assim em seu grande sacrifício por nós, nossa confiança nele será mais constante. Olha como é importante que a irmã White fala, né? Nosso amor vivificado, e seremos mais profundamente imbuídos no seu espírito.
Se queremos ser salvos, afinal, teremos de aprender aos pés da cruz a lição do arrependimento e humilhação. Olha como é importante. Então, é isso que eu queria deixar da lição de segunda-feira, que fala sobre o sacrifício, e o sacrifício de Jesus foi o que cumpriu todas as alianças. Sabemos, se Jesus não tivesse morrido, as alianças não teriam o seu proveito, todas as alianças teriam sido inúteis, né? Esse sacrifício que ele fez foi feito. Ele deu a oportunidade de nós nos salvarmos, cabe a nós. Temos o livre-arbítrio para escolher, mas ele deu, ele veio aqui, morreu por mim, por você, por todos nós. Mas temos que conhecer esse Salvador, temos que conhecer pessoalmente, lendo, estudando, e não perdendo um dia sequer, porque você viu que eu li, Maria e José, eles se perderam, eles foram conversando com amigos, e foram, quando eles perceberam, cadê Jesus? Cadê? Demorou 3 dias. Isso é um exemplo para nós. Às vezes, no nosso serviço, no nosso dia a dia, na nossa correria, a gente se perde. Não tenho tempo para estudar a lição, não tenho tempo para estudar a Bíblia, mas aí eu me perco. E aí, quando eu vou para me restabelecer, aí demora um bocado para a gente conseguir, né? E é isso que a lição fala a respeito. Obrigado, Éder. Ótima reflexão que você traz aí, da gente estar em toda oportunidade lembrando de Cristo, né? Nos mínimos detalhes, né, da nossa vida. Mas a lição também traz exemplos de pessoas como nós, né, que desenvolveram uma fé extraordinária a ponto de ser justificado por ela. Está lá em Gênesis capítulo 15, versículo 6. Fala para a gente, Edmilson, como é que foi isso aí, a fé do patriarca Abraão? Legal, então vamos lá. A fé do Edmilson, patriarca... Oi? antes de você falar de Abraão, bom dia, irmãos, bom dia. Bom dia, Valéria. Bom dia. Eu queria dar uma colaboração a respeito disso que o Éder falou. Essa semana aconteceu uma coisa comigo no trabalho e é interessante, né, o que o Éder falou a respeito de recuperar esse tempo, quando a gente é interrompido em determinada ação, e eu tive a curiosidade de fazer uma pesquisa a respeito disso. E tem um estudo neurocientífico, que diz que quando a gente interrompe algo que a gente está fazendo, seja uma oração, uma questão de trabalho, a gente demora em média 15 minutos para recuperar. Imagina depois de perder não esse segundo de pensamento, 3 dias, quanto tempo demora para se reconectar com o nosso Deus, né? Então, se a gente perde 3 dias, vamos dizer assim, eu parei para pensar, né? Se a gente perde um dia de estudo da lição, quanto tempo a gente demora para recuperar esse conteúdo, né? E voltar naquele ritmo que a gente estava. 2 dias, 3 dias, e 10 dias, e deixar de fazer um mês. Então, essa recuperação do foco é científico. Existem estudos que mostram isso. Depois posso compartilhar lá com a Eliana e ela compartilha com vocês, tá bom? Ainda nesse pensamento, posso dar uma colaboração? Permitido. Eu disse na classe na quinta-feira, no nosso estudo com os professores, de que a minha decisão, há muitos anos atrás, foi estudar a Bíblia na primeira hora do meu dia. Porque se eu começo o meu dia, depois para voltar nisso daí, não dá certo. Eu não me concentro mais, eu não tenho qualidade. E olha, já vão alguns meses que eu estou na fé adventista. Alguns milhares de meses que eu estou na fé adventista. E vivo aprendendo com isso. Então, o que a Valéria colocou aqui também reforça essa ideia que eu passei na quinta-feira. Em primeiro lugar, o estudo da lição, a comunhão com Deus, a oração, o estudo da Bíblia, o estudo a leitura da Espírito de Profecia, depois o resto. Porque o texto bíblico diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Até o resto fica melhor, também, né, Gerson? Oi? Até o resto fica melhor, né? Eu posso pedir 1 minuto também? Fala, Daniel. Tá joia. O comentário realmente do Éder foi muito propício, bastante profundo, e especialmente num ponto, tá? Que ele mencionou, que durante o decorrer da vida cristã, as pessoas aprendem a respeito do sacrifício de Cristo, mas isso precisa ter um significado especial e diferente.
porque senão fica só mais uma história, tudo bem, Noé e a arca, Jesus morreu na cruz e tal, então isso acaba sendo muito superficial, a gente precisa se deter, a gente precisa realmente meditar a respeito do que foi o sacrifício de Cristo. E a gente precisa entender, pelo menos para mim, fez uma grande diferença, isso particularmente na minha vida, quando eu entendi que eu tinha e tenho responsabilidade a respeito daquilo que Cristo passou. Em Isaías 53, verso 5, nós temos um texto muito famoso, que diz que mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E eu resolvi fazer um exercício diferente com o capítulo 53 de Isaías, que é lê-lo, mas colocá-lo na primeira pessoa. Então, ele foi ferido por causa das minhas transgressões e moído por causa das minhas iniquidades, né? E o castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Então, você traz a responsabilidade para si e entende que o som sumiu, Daniel. Voltou? Acho que eu tive alguma inconsistência. Voltou, Daniel. Voltou? Então, o que eu penso ser interessante é trazer isso para a primeira pessoa, né? É entender que a minha responsabilidade, o meu pecado, a minha iniquidade, é que também é responsável pelo que Cristo passou no Calvário. Então, acho que isso é importante fazer esse exercício, essa reflexão, para que a cruz de Cristo, o sacrifício que ele fez, que é um sacrifício supremo e perfeito, é o melhor que Deus fez, né, em favor do ser humano, do nosso resgate, que não seja passado como se fosse algo barato, né? A graça, ela é imputada, a salvação, ela é de graça, mas ela não foi gratuita. Houve um preço altíssimo que foi pago, e isso a gente precisa meditar a cada dia. Muito bem. Só dando uma última contribuição sobre esse tema, a gente, às vezes, né, quando medita no sacrifício de Jesus, a gente corre o risco de ver o sacrifício de Jesus só o seu aspecto humano, né? O estudo do irmão Armando, aqueles que não tiveram oportunidade de assistir, o do sábado passado, vale a pena assistir também, para a gente meditar no que significou, do ponto de vista humano, o sacrifício de Jesus. Mas, ao meditarmos no sacrifício de Jesus, a gente precisa também meditar no que significou do ponto de vista eterno, né? Aliança e sacrifício, uma coisa que faz bem a gente meditar é que Jesus, por toda a eternidade, ele vai carregar as marcas da crucifixão. Não é um desenho. Jesus vai carregar um corpo glorificado que nós vamos ter um corpo semelhante a ele. Ou seja, às vezes a gente não para pensar, mas o sacrifício de Jesus, ele mudou a natureza de Jesus enquanto Deus. Quando a Bíblia fala que Jesus é o unigênito do Pai, não existe ninguém no universo igual a Jesus. Jesus hoje, ele é diferente de Deus o Pai e de Deus o Espírito Santo, porque ele carrega nele mesmo a nossa humanidade. É muito sério, né? Como o Daniel falou. É um tema que merece muita reflexão. Muito bem, legal. Realmente o Éder foi forte isso que ele trouxe aí da questão de José e Maria, né? Que aí já é tudo linkado, não é separado. Agora a gente vai falar um pouco da fé do patriarca Abraão. E é interessante quando a gente
pensa em fé, falar em fé, já foi mencionado um pouco aqui sobre isso, e às vezes a gente pode confundir. Tem a questão bíblica aqui que trouxe na lição, falou para nós que a salvação é pela graça desde do livro de Gênesis, lá desde o Éden, é pela graça, né? O versículo 15:6 fala sobre isso, que foi imputado, foi acreditado para Abraão. E trazendo para os nossos dias hoje, às vezes da criação, quer você tenha nascido no meio evangélico ou não, fica algumas coisas que acabam, a gente vai compreendendo, precisa do tempo para a maturidade, de fato. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Tem pessoas que falam que têm fé e não tem medo do coronavírus e quer sair e coloca aí. Ela acha que isso é fé para ela. Um exemplo, tá? Teria vários outros. Agora, tem aquela fé, a fé da excelência, aquela fé que, através da ação do Espírito Santo, vai dando maturidade a cada um de nós para a gente aprender a exercer essa fé. E isso é uma caminhada. Não é um estralar de dedo, né? A gente poderia falar aí dos jovens hebreus que decidiram não se contaminar lá com a comida, né? E a condição era tudo favorável para isso. Eles decidiram não, porque eles acreditaram naquela palavra que tinha sido imputada neles, eles acreditavam que aquela palavra era real. Então, eles resolveram seguir aquilo. Então, dentro de uma razão, dentro de uma lógica. Quando a gente fala assim, também a gente discutiu bastante sobre isso na classe dos professores, às vezes a gente quer medir, né, a questão dos testemunhos. Poxa, eu não tenho um testemunho tão legal, mas a gente não consegue mensurar isso. O único capaz é Deus, né? A gente até tentou a questão de Jó, né? Poxa, se fosse por sofrimento, então Jó que teria que ser o pai da fé, e não Abraão, né? Eu mencionei que algumas aulas passadas, o Padula, questão histórica, ele sempre traz muito bem, falando dos pais de Abraão, que eram idólatras, né? E Abraão teve um convite para larga a sua casa, larga a sua parentela. Então, a gente vê um Deus que sempre nos convida à razão. E muitas vezes a gente quer usar a fé sem a razão. Eu vejo isso que acaba sendo um equívoco. E outra situação que a gente pode falar um pouco aqui também, trazendo para os nossos dias. No livro de Tiago fala que a fé sem obras é morta. Mas a salvação é pela graça. São assuntos diferentes. Muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar com isso. Então, se eu não tiver uma ação, se eu não tiver um movimento, muitas vezes a gente mesmo acaba se excluindo. Eu não sirvo para isso, eu não posso fazer aquilo. No livro Parábolas de Jesus, eu vou compartilhar com vocês aqui um pequeno texto muito interessante em cima sobre disso da questão da fé. Mas o homem não se pode transformar pelo exercício de sua vontade. Não possui faculdade por cujo meio esta mudança possa ser efetuada, ou seja, a mudança não pode ser efetuada por mim mesmo. Em Filipenses fala, né, que tanto o querer como o efetuar é Deus que dá para cada um de nós. E aí a gente também tem que lembrar uma coisa, o livre-arbítrio. Como eu mencionei lá do sábado, né, da cruz, as duas cruzes do lado de Cristo, um aceitou essa salvação, reconheceu, o outro não. Então, isso é algo que cabe a cada um individualmente. Em Hebreus 12:2 fala que a gente tem que olhar firmemente para Cristo, o consumador da fé, Jesus. E é bem interessante, vou colocar alguns exemplos para vocês em relação a isso, da fé que eu demorei um bom tempo para ter entendimento. Certa vez, uma pessoa veio até a minha casa, era uma pessoa que eu caminhei junto com ela lá na comunidade católica, e ela prestou serviço, ela ajudava aqui a Maria, foi logo quando a Yasmin nasceu. Ela veio, tocou a campainha, estava ela e o esposo, e ela veio até falando que queria conversar conosco, né? Recebemos, tal. A gente já estava na igreja adventista. Aí ela abriu a bolsa dela, pegou uma imagem de Maria, pôs em cima sobre a mesa, que é a mesa de casa,
Aí falou, Edmilson, você sabe por que eu estou aqui, né? Eu falei, ó, sinceramente, não sei, né? Te recebi, mas quero saber o que você vai falar. Ela falou, não, vim te pedir perdão, porque eu agi errado quando eu estava trabalhando aqui com vocês, né? Eu sei que vocês já sabem. E olha só, que interessante que ela falou para mim. Ela falou assim, hoje eu estou vendo que Deus não está me abençoando, porque eu quero ter um filho, e eu já estou tentando há muito tempo, e toda vez vem na minha mente que é por causa disso que eu não estou tendo vindo. Então, vim te devolver o dinheiro, puxou o dinheiro, colocou sobre a mesa, e quero que você me perdoe. E, perante tudo isso, minha cabeça ficou, eu falei, caramba, essa mulher quer essa imagem, isso não tem nada a ver, tal, né? Eu falei, não, fica tranquila, né? Acho que sua atitude aí, eu acho que não é fácil, como ser humano, ter uma atitude dessa, né? Falando para ela. E, enfim, ela foi embora. Eu falei, puxa, né? A pessoa está equivocada, está longe de aprender do que as coisas de Deus. Mas, irmãos, passado algum tempo, essa moça ficou grávida. E no momento veio a imagem na minha, eu falei, eu, Edmilson, que estudo, faço a lição todo dia. Poxa, mas bem que Deus, agora que ela não vai aprender mesmo, como que Deus agora deixou ela ficar grávida? Entende o que eu estou querendo dizer, irmãos? Às vezes o nosso pensamento, nós querer conceituar aquilo que só cabe a Deus. Então, para mim, isso é um absurdo. Mas para Deus, não. Isso é muito forte. O agir de Deus, a gente não consegue nem atingir. Mas foi um ato de fé que ela teve. Hoje eu consigo falar isso, mas eu fiquei muitos momentos refletindo. Então, a atitude de fé que ela teve perante aquilo que ela tinha em mãos, creio eu que Deus levou em consideração. E esse passinho pequeno, muitas vezes, eu que estou na comunidade, na igreja adventista, a igreja que eu acredito que seja a igreja de Deus, não tem essa atitude no dia a dia. Poderia citar aí mais alguns exemplos em relação a isso. E Abraão, a lição aqui traz umas coisas muito interessantes. Por que a Bíblia declara que isso lhe foi atribuído para a justiça? Uma pergunta. Abraão era justo no sentido da justiça de Deus? Ou seja, ó a minha concepção, pô, Senhor, mas como que ela vai descobrir toda a verdade que agora o Senhor vai abençoar ela e concedeu ela teu filho? E muitas vezes a gente requer muita graça e misericórdia, para mim, mas esquecemos que elas estão dispostas para outras pessoas também. Continua o texto. O que ele fez, não muito depois de Deus tê-lo declarado justo. A gente conhece a história. Como isso nos ajuda a entender por que essa justiça foi atribuída a ele, em oposição ao que ele realmente era. Já foram mencionados, o Ed também mencionou aí, o Daniel falou na questão de falar do eu. Na classe do professor, eu também mencionei isso, que às vezes até dificuldade, a gente se colocar na primeira, é mais fácil falar nós, né? Parece que dói um pouquinho menos. Mas são questões que são na individualidade. É lógico que a gente tem um aprendizado em grupo, e Deus quer que a gente está em grupo. E Abraão aqui realmente é algo fantástico. E ele entendeu o seguinte, não é o nosso, não é o meu desenvolvimento, mas sim a misericórdia e a graça de Deus. Lá na frente, Jesus fala que Abraão viu seu dia, os pessoal não entende nada. E Jesus fala assim, ele se alegrou, porque ele entendeu toda a simbologia que eles tinham lá em relação a isso. Hoje nós temos tanto a simbologia como os fatos concretos que a história nos traz. Aí fala para a gente lá ler e refletir um pouco sobre Romanos também, Romanos 4, de 1 a 7. Eu quero dar só um destaque aqui para o versículo 5. O versículo 5 fala assim, ó, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Aí a grande questão é assim, eu, Edmilson, só conseguindo falar nós pensamos que trabalhamos. Ó, eu já falei o nós de novo. Eu penso que trabalho. Olha o que o texto está falando. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça.
E, então, para Abraão, no decorrer da sua vida, por isso ele é o pai da fé, por isso ele chegou ao ponto de ir lá e sacrificar seu filho, um desenvolvimento. Teve outra situação, para finalizar, que o Éder falava sobre o seu netinho, né? Que coloca alguns brinquedinhos lá para o menino pegar, uns mais longe e tal, mas a criança sempre vai no mais perto, né? E no momento ali eu falei, pois é, né? Nós, as criancinhas de Deus, Deus nos cerca de tudo que é mais fácil, mais objetivo para nos dar o desenvolvimento. A gente dispensa, a gente, não sou eu, tá vendo? E quer pular e pegar os mais longe. Então, de fato, é isso. Aqui a fé de Abraão tem duas questões, tem a parte 2. Não vou me estender muito, que agora nós vamos ter aí a oportunidade de ver outra pessoa também falando sobre isso, o mesmo tema, para ver como é um tema muito pertinente. Então, para concluir, é assim, né? Que a questão da fé é algo que Deus dá condição para cada um de nós desenvolver, e a gente querer mensurar quem tem mais, quem tem menos fé, ao meu ponto de vista, é um equívoco. Mas a vida em si dá a cada um de nós esse desenvolvimento, porque eu acredito muito na atuação dos santos anjos de Deus e da ação do Espírito Santo para cada um de nós. Não sei se alguém gostaria de comentar, mas eu só aqui comentando o pessoal do YouTube. Eliana, não sei se tem alguém do Face aí. Eu falei da Simone e do Maurício, esqueci do Lago aqui. Ele falou, eu também estou aqui. Maurício, Lago e Simone. Desculpa. A Cristiane, que não está aqui conosco hoje aqui, no Zoom, mas ela está aqui no YouTube, ela citou Hebreus aqui, que ela fala assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E a Alice Maria, uma conhecida nossa, né, Edmilson, uma conhecida nossa. Minha digníssima esposa. Ela fez o seguinte comentário a respeito de Abraão, que ele era pecador como todo ser humano, porém temente a Deus, e sua fé lhe foi imputada por justiça. Éder. Fala, Helena. Aqui o pessoal no Face, a Cateia Herculano está desejando um feliz sábado, a Terezinha Delmiro também desejando um feliz sábado a todos, o Ednei Souza, ele disse assim, amém, né, de tudo que ele tem ouvido aqui, e a Marli Rinaldi, amém, a nós todos. E o Marcelino, seja bem-vindo, Marcelino. Legal te ver aqui no Zoom hoje. Pode seguir aí, Depa. Ok. Segunda parte aqui, falando sobre Abraão. E, Gerson, eu sei que você vai falar sobre esse tema. Depois você responde para nós. O que pode ser respondido a alguém que busca ser cristão, mas diz, eu não me sinto justo. É com você. Dá licença, Gerson. Eu tô ruim hoje, tô bem ruim. É o Iago. Não é que eu li L aqui, tô ruim, tô bem ruim. Me desculpe, Simone. Me desculpe, Iago. Pode ir, Gerson. A proposta do estudo da quarta-feira foi baseado no texto bíblico de Gênesis 15:6, aonde a gente lê assim, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Poxa vida, só o fato de ele ter crido, né? Eu também creio, enquanto a gente crê nisso. Mas aí a lição foi abrindo mais a nossa mente, né? Ela tem esse recurso, ela traz uma série de informações que ampliam o nosso entendimento. Então, ficou muito claro que acaba sendo uma figura de linguagem que é utilizada na Bíblia, que quer dizer
alguma coisa de uma forma até antagônica. Então, por exemplo, uma pessoa ou uma coisa, ela é considerada aquilo que ela não é. É informado que ela é, mas ela não é. Poxa, como assim? Então, continuando o estudo do dia, ficou muito mais claro, porque veio a história, por exemplo, a experiência das irmãs Raquel e Lia, filhas de Labão, que ambas foram... na história bíblica era possível. Ambas foram esposas de Jacó. Jacó amava Raquel, mas foi Lia que deu os filhos a Jacó. E isso os manteve junto, e a história vem seguindo e traz uma série de outras maravilhas. Mas elas se diziam estrangeiras, da forma como o pai dela as considerava. Mas, na verdade, elas eram filhas dele, como elas eram estrangeiras. Então, esta figura de linguagem é a mesma aplicada nesse texto de 15:6. Abraão foi considerado justo, embora ele era ser humano e pecador como eu e você. Mas, então, o que causou isso? O que criou isso em Abraão? O que criou isso na afirmação bíblica de que foi imputado justiça a ele pela fé? Quando a gente vê pelo que passou Abraão, foi dito a ele que ele seria pai de uma grande nação, ele já com uma avançada idade, e a esposa também, inclusive a esposa já fora de condição de ser uma parturiente. Mas aí Deus chamou ele para fora e falou assim, olha as estrelas do céu, a sua descendência vai ser desse tamanho. E ele creu. Foi esse o episódio. Também lá, quando Deus pediu que ele sacrificasse Isaque, ele creu que Deus proveria, se possível fosse até a ressurreição do filho dele. E ele foi na direção de sacrificar Isaque. Então, é esse tipo de fé que na quarta-feira nós estudamos. Abraão, quer ver, um comentário que eu fui buscar, que eu não apresentei na quinta-feira, só para trazer alguma coisa um pouco diferente. A minha Bíblia traz alguns comentários de alguns textos, que são textos assim, como esse daí, que chama a atenção da gente. O que é surpreendente, comenta aqui, é que Abraão nunca viu uma Bíblia, não tinha uma igreja, não tinha um credo, nunca experimentou um sacramento, nunca ouviu nenhum dos 10 mandamentos e pouco sabia sobre a vida após a morte. Ele não tinha informação nenhuma. Todavia, a fé de Abraão mostra o que de fato importa. Ele ouviu a voz de Deus e simplesmente ousou crer e confiar no que tinha ouvido. Arriscou a vida, a segurança, a reputação, o futuro e até mesmo o filho, com base na palavra de alguém a quem não podia ver, mas em quem ele acreditava. Pode existir melhor demonstração de que é pela fé e por nada mais que somos salvos? A nossa fé, ela não nos torna justos. Em vez disso, a fé é o meio pelo qual obtemos o dom da justiça. É assim que Deus age. Quando ele te aceita como justo, é porque você ousou levar a sério a conversa que ele teve com você. Você ousou levar Deus a sério. Foi a confiança de Abraão que agradou a Deus, não as suas obras, não os seus feitos, não aquilo que ele propôs construir. E Paulo mostra que receber a justiça imputada, que é o caso, quando alguém é dito pela sua fé, né, que Jesus aceita ou recebe e o torna justo pela fé, ele recebeu uma justiça imputada.
significa ser considerado justo apesar de ser pecador. E é Jesus que nos oferece tal justificação. Quando isso acontece, quando nós chegamos nesse estágio, ou nos entregamos a confiar e acreditar e levar a sério esse Deus que cuida de nós, tudo demais acontece. A obediência, a santificação, o desenvolvimento de caráter, o desenvolvimento de amor, porque tudo isso depende dessa base verdadeira, essencial, que é a justificação pela fé. A graça nunca deixou de existir, mas essa justificação pela fé é que abre as portas para a graça acontecer. Só quem sabe o que é ter sido acometido pela doença da pandemia que assola o mundo e se recuperou disso, ou teve alguém da casa que se recuperou, sabe o que é viver pela fé. Porque até hoje não existe remédio. Até hoje ainda se coloca em discussão a essência, a abrangência, a cobertura da vacina. É fé pura. Deus há de mudar. E se não mudar a situação, é porque essa era a melhor condição. É difícil. Chega a ser próximo do impossível para nós. Mas é possível. Sabe por quê? Porque Deus nos aceita a nossa fé e nos considera justo, apesar de continuarmos sendo pecadores. E assim seremos até da volta de Jesus, quando ele nos transformar para vivermos a eternidade. Louvado seja Deus por isso. Amém. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Perdão, desculpa, Éder. Eu não respondia a pergunta que o De Paula sugeriu, né? Tá. Vai lá. Pois é, deixa eu voltar aqui até para lembrar aqui o que eu escrevi aqui, porque eu escrevi umas 6 páginas para responder isso aí, viu, De Paula? Mas eu vou tentar ser bem sucinto, né? Perfeito. O que você responderia a alguém que busca ser cristão, mas diz, eu não me sinto justo? Gente, a palavra de Deus mesmo nos diz, não há um justo sequer. Todos merecemos da graça e misericórdia de Deus. Venha como você está. E se tornará justo ao lado de Jesus. Distante de Jesus, não vai acontecer. Ok, Ed, segue aí. Essa resposta foi a mesma resposta, fazendo trocadilho, né, Depa? De qual a melhor vacina, né? Boa. Vai se vacinar, né? Não é, Gerson? É mais ou menos isso. O importante é ser vacinado. Respondeu o que ele mesmo respondeu. Mas a verdade, Éder, o importante é ser vacinado, o importante é vir a Cristo do jeito que estiver. Exatamente. Foi muito perfeito. Muito boa, Agora, muito boa a resposta. grande pergunta para o Gerson e para o Edmilson, que trataram para o Abraão, eu recebi aqui uma pergunta e falou assim, olha só, eu não sei se algum de vocês já se perguntaram, será que eu tenho fé ou a minha fé é suficiente? Porque eu faço essa mesma pergunta para mim. Essa pessoa perguntou aqui. Será que nós temos um termômetro? Ou seja, hoje em dia, qual é a coisa comum? Eu vou em algum local e a primeira coisa que está na porta agora é o medidor de temperatura, né? Será que existe medidor de fé? Existe? Não existe, né? O que o Edmilson ou que o Gerson pode falar a respeito disso daí? Aproveitando que vocês falaram com o Abraão. Vou dar oportunidade para o Gerson primeiro, e eu estou procurando um texto aqui. Legal. Tá certo, tá certo. Eu também já fui mais novo e mais esperto. Mas, olha, eu responderia, ou eu continuo respondendo, ou usando esta frase para responder esta questão e todas as outras tantas que me apresentam ou que surgem de situações para mim. Para que eu possa pôr fé naquilo que está por vir, basta eu virar e olhar o que já foi feito por mim atrás. Ótima resposta. Bom dia, meus amigos.
Essa é a voz que pastor? clama no deserto, né, pastor? Levei um susto. Desculpa, o Gerson terminou aí? Perdão, talvez eu cortei. Olha, pastor, eu já estaria próximo do término, né? Mas diante da sua chegada aí, vamos dar uma oportunidade, segundo o Edmilson, para o senhor participar aí. Pode falar. Eu não aguento ficar longe de vocês. Eu terminei o sermão agora lá no Jardim Andaraí. Estou aqui acompanhando vocês, mas essa pergunta é boa. Sou medidor de fé. E só lembrar o seguinte: Jesus disse: se a gente tiver fé tamanho de um grão de mostarda, pode orar e mandar o monte sair, que vai sair. Então, outra vez, quando um pai chegou lá com o filho para expulsar um demônio de lá, né? Jesus estava lá na transfiguração no monte, quando desceu, o pai falou assim: se o senhor pode me ajudar, ajuda. Jesus falou assim: tem fé. Ele falou assim: ajuda-me a aumentar a minha fé. Então, até a fé vem de Deus, não é nossa. É um negócio bem assim. Porque você fala assim: não, eu sou um homem fervoroso, então você é arrogante. Entendeu? Eu gosto, como a gente fala assim, você tem que ter muita fé para orar. Não, querido. Se você tiver fé tamanho de um grão de mostarda, meu amigo, meu querido, Deus vai fazer muita coisa para você, por você e através de você. Obrigado, querido. Valeu, pastor. Legal essa sua colocação, muito boa. Sou aí do Gerson. Pastor, e aí, você achou a passagem, Edmilson? Olha, pastor, pastor Silas, veio em bom tempo a sua participação, porque eu também tinha pensado nesse texto do grão de mostarda, mas eu tive a sensação de que é o texto que o Edmilson foi buscar. Eu também imaginei. E eu não quis atrapalhá-lo, né? Ele é novo, ele está chegando, ele está começando, deixa ele usando, né? O raciocínio é mais lento, tá vendo? Pastor Silas, isso chama-se experiência. Isso. Olha, pastor, a primeira vez que eu me arrependi de dar a oportunidade para o senhor pegou o texto que eu utilizava, pô, e agora? Quebrou as pernas do Edmilson. Não. Eu amo essa classe, é muito bom estudar com você. Pastor, quando o senhor citou o texto, ele ficou vermelho lá, pastor, de raiva. Não, brincadeira, não foi esse texto, não. Mas agora falando muito sério, viu, Éder, isso que você trouxe essa pergunta, né? Isso é legal, que nos faz pensar. Aliás, para o desenvolvimento da fé, o que mais falta, para mim, é a questão de pensar, de raciocinar. Ao nós entrarmos lá com a nossa família na comunidade, que se fala que é formação da comunidade, então tem um curso, é um período que você vai lá, é culto, e a pergunta que, para a formação da primeira comunidade, que tinha, era o que é Deus? E o que é Deus para você? E isso é algo muito interessante, porque tem as perguntas prontas, né? As respostas genéricas, né? Deus é tudo. Deus é tudo. Sem Deus não é nada. Essas questões assim. E é lógico que é uma pergunta provocativa para fazer a pessoa pensar e se aprofundar. E chegou na minha vez lá de responder isso, eu fui sincero, falei, boa pergunta, não tenho nem ideia. Então, veja só, eu acho que a fé, também como o pastor mencionou aí, foi muito bem, parabéns, viu, pastor? Se for pequenininha, de um grão de mostarda, vai ter um grande efeito. Agora, eu acho que o grande problema é quando a gente quer ter o domínio e mostrar algo que aquilo que não é, como o texto que eu li, né? Então, aqueles que muitas vezes a gente acha e se coloca como um trabalhador do reino e muitas outras coisas, mas a grande verdade, se não for a graça e a misericórdia de Deus, e eu acho que isso é o princípio, o começo do entendimento das coisas, né? E isso gera fé, porque aí você acaba se vendo, como o Daniel também colocou muito bem, com misericórdia e não se cobrando tanto. E aí você tem a possibilidade de ter ações diferentes e testemunhar desse Deus verdadeiro que realmente é o que faz o querer e o efetuar em cada um. Legal, Edmilson. Eu só, aproveitando só o gancho que o pastor tinha falado a respeito de uma situação que Jesus tinha acontecido, né, que tinha falado, eu fiquei lembrando daquela mulher com fluxo de sangue, que ela tinha ido a médicos, e quantos médicos ela foi, gastou todo o dinheiro que ela tinha. E ela ouviu falar de Jesus.
Ela ouviu falar de Jesus. Então, ela creu, o primeiro passo que nós falamos no começo, ela cria que Jesus poderia salvá-la. O que ela fez? Aí ela deu o segundo passo. O que é? Começou a fazer. Ela saiu e foi atrás de Jesus. E o tamanho da fé dela foi o seguinte: se eu apenas encostar no seu manto, eu serei curada. Olha a fé. Então, o ato de fazer é confiar totalmente em Jesus. É aí que nós falamos no começo da lição. Tirar o nosso orgulho, tirar o nosso eu, e eu confiar que só ele vai poder resolver o problema para mim. Aí que você vai ver. E a fé de cada um, a gente não tem um medidor, não tem um termômetro. Eu não posso dizer que a minha fé é maior que a do Edmilson, a dele é maior que a minha. Isso é nós com Deus, é nosso relacionamento com Deus. Né? Mas a gente tem que colocar em prática, né? Pegando esse gancho que você colocou, muito legal. Eu lembrei aqui de outra passagem, não me recordo aqui onde está, essa questão que não está dentro da gente, né? Nem tudo depende da nossa ação, mas a gente tem o que estava lá no tanque, lá esperando para ser colocado na água, e Jesus veio até ele. Situações diferentes, né? Exatamente. Você vê, então, é Deus que é por nós, de fato, né? Exatamente. Antes de voltar aqui, vocês perdoem. O Marcão. Pode falar, Marcão, que aí eu vou ler um pessoal aqui do YouTube e depois a gente segue. Não, só queria dar uma contribuição, que a gente falou da fé do patriarca Abraão, né, que é um aspecto da fé que é importante. Né? Todos os aspectos da fé são importantes, né? Mas o que é interessante na experiência de Deus com Abraão é que quando a gente vê essa passagem de Gênesis 15, 6, Abraão já caminhava com Deus. Ele não conheceu Deus nessa passagem. E, depois dessa passagem, Abraão continua caminhando com Deus. Mas a gente nota que, a partir deste ponto, desta declaração de Deus, Abraão continua sendo um homem pecador, mas tem uma mudança fundamental na vida de Abraão. E essa fé manifestada por Abraão, ela é uma fé que fez com que Abraão mudasse. Mas é importante a gente lembrar que essa não é uma fé que nasce do nada, né? Como vocês mencionaram muito bem. Toda a fé de Abraão, o que aconteceu antes e depois, ela foi sempre motivada por Deus. Então, Deus é o motivador da fé. Deus sempre age. A fé é uma resposta às ações de Deus, para que nós tenhamos fé nele. Para ficar claro isso, ilustrando, Deus disse para Abraão: olha, sai da tua terra, da tua parentela, eu vou te levar para uma terra melhor, eu vou te dar uma terra, depois você vai ser uma grande nação. E Abraão começou a caminhar com Deus. E como o Edmilson disse muito bem, nesse ponto da vida de Abraão estava numa condição que até a conversa dele com Deus, né? Ele fala para Deus: o que o senhor vai me dar, senhor? Se o meu herdeiro vai ser o Damasceno Eliezer, que é meu servo, né? E Deus chamou Abraão para fora, como o Gerson lembrou muito bem, e falou para ele: vem aqui para fora da sua tenda. E mostrou para ele: olha o céu, né? E é muito interessante que o céu estrelado não tinha nada de diferente. Abraão já tinha visto aquele céu estrelado. Mas a diferença foi que, nesse momento, Abraão se lembrou de quem estava fazendo a promessa. E aí ele creu, não porque ele pudesse ter filhos, porque já não podia mais, Sara já não tinha mais condição de ser parturiente, mas ele pensou o seguinte: esse é o Deus que me trouxe até aqui. E se ele está falando, eu vou confiar nele. E aí a gente vai ver depois o que acontece. Logo depois, ele ouve Sara. Parece que ele esqueceu da promessa que Deus ia dar um filho para ele. Né? Ele ouve Sara, tem um filho com Agar.
Mas a gente vê essa mudança de atitude porque Deus falou para ele, Abraão, manda Ismael embora. E Abraão amava Ismael profundamente, gente. Mas aí ele lembrou, quem está dizendo é aquele que me trouxe até aqui. E eu vou confiar nele. Quando a gente estuda, terminando o meu raciocínio, quando a gente estuda a história do povo de Israel, do Êxodo, é interessante que quando Deus chama Moisés, antes de retirar o povo do Egito, Deus faz uma série de atos maravilhosos para que o povo pudesse crer. Até que chega o momento que Deus fala para eles, olha, vocês vão sair amanhã. E aí recomenda que eles passassem o sangue na porta, tudo, né? Nos umbrais da porta, e Deus realiza o milagre e eles saem do Egito. Mas ainda assim, até eles chegarem no Sinai, Deus foi realizando vários atos maravilhosos para gerar fé neles. E aí, a gente vai ver na história do povo de Israel que Deus, só mais tarde, Deus fala para eles, olha, vocês não creem em mim. Então, juntando esse raciocínio com tudo que a gente falou, não existe termômetro para a fé. Não existe. Mas a cada um de nós é possível Deus produzir em nós mais fé. Né? Eu lembro... Oi? Ah, tá. Pensei que você tinha terminado, porque o Padula também pediu e o Daniel também pediu para falar. É sempre possível Deus produzir em nós mais fé. Os discípulos disseram para Jesus, aumenta-nos a fé. E quando eles disseram isso para Jesus, depois nós vimos a história deles. Né? Aquele que jurou que não ia deixar Jesus, na primeira oportunidade ele pegou Jesus. Mas mais tarde, Jesus muda por completo a história. Então, é muito importante a gente entender que a fé, embora ela seja a firme certeza das coisas que se esperam e a garantia das coisas que não se veem, ela tem uma base sempre em Deus. E aí termino citando um texto da senhora White que tem tudo a ver com essa última discussão. Ela diz assim, nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da forma como Deus nos guiou no passado e da glória que nos está proposta como colaboradores seus. Tudo que ele já fez por mim e tudo que ele diz que vai fazer por mim, por ele e nele é que nós confiamos. Joia. Ô, Padula, você ia falar também? Sim. Eu não sei se vocês estão vendo aí, eu estou... Tá tentando entrar em imagem, mas não entrou ainda, viu, Padula? Ah, é? Então eu vou ler. Tudo bem. Stop share. 2 versículos aí que eu acho bastante oportunos para essa discussão aí. O primeiro que está em Romanos 10, 17, em que Paulo diz assim, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, nos expormos, né? Estar abertos à mensagem de Deus, né? Romanos 10, 17. E outra bastante até curiosa é assim, quando Jesus fala da semente de mostarda, lá em Mateus 13, 32, ele diz o seguinte, a qual é realmente a menor de todas as sementes. Então, não existe nada menor que um grão de mostarda. Ou seja, ou você tem fé, ou você não tem fé. Porque quando Jesus fala, se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, ele está dizendo assim, menos que isso não tem nada, né? Se ela é a menor de todas. Então, qual que é o convite aqui em relação à fé? Nos expormos a Deus, ouvir aquilo que Deus fala e captar isso que Deus fala. Porque se eu não tiver nada, nem o tamanho de uma mostarda, né? Se minha fé não for nem desse tamanho, é porque eu não tenho nada de fato. Mas Deus dá tudo para a gente, ao contrário de não ter nada.
E nós vamos captar e receber isso quando nos expusermos à voz de Deus. E ele está falando agora, em todo momento. É isso. Beleza. Daniel, você ia falar alguma coisa, Daniel? O meu comentário é bem rapidinho, tá? Eu penso que fé é como dirigir, é experimentação. Então, eu posso ler diversos livros e estudar muito a respeito de dirigir, como dirigir bem, etc. Mas, efetivamente, eu só vou saber o que é e, de fato, aprender a dirigir se eu fizer. Então, eu acredito que a fé, ela seja muito semelhante, né? Então, a gente estuda, é importante estudar e se preparar, mas a fé, ela precisa ser exercitada. Caso contrário, vai ficar só no campo do conhecimento e do estudo, o campo filosófico, e a gente não vai efetivamente experimentar o que é isso. Legal, Daniel. Eu só permitem aqui, De Paula, a gente passar só alguns comentários aqui, né, que nós prometemos, né? Deixa eu achar aqui. Voltando aqui, a Cristiane falou que as sábias palavras que o Gerson falou a respeito aqui, porque a subida do monte, Abraão disse que a Isaac que Deus proveria o cordeiro, aí mostra a fé de Abraão, mesmo não tendo cordeiro, né? Ela fala aqui, né? Foi a certeza do que ele não viu. A Gilmara, que comentou aqui, se fôssemos capazes de ser justos por nós mesmos, não seria necessário o sacrifício de Cristo, mostrando a justiça de Cristo sendo imputada na nossa vida, né? A irmã Cláudia Marques fala que nosso medidor de fé são os nossos atos no dia a dia. É interessante essa daí também, viu, irmã Cláudia? A Gilmara complementa aqui falando que também grande engano de Satanás induzir as pessoas a acreditar que precisam melhorar para se aproximar de Deus, né? Tem que melhorar o estudo, concordo, né? Mas para se aproximar de Deus, você tem que se aproximar a qualquer momento, né? Aqui, uma senhora aqui que falou que o filho dela não falou nada hoje. Ela não falou nada aqui, então eu que estou tirando, viu, Padula? Já sabe quem é, né? A mãe do Padula, a dona Paulina, né? Então é isso, pessoal. Alguém aí do YouTube para irmos para quinta-feira aí, Eliana? Ah, sim. Não, aqui não. Eu acho que respondemos a pergunta, né? A sua pergunta, você que mandou aqui. Eu não citei o nome, mas acho que respondemos a pergunta. Beleza, Depa. Pode seguir, Depa. Eliana, eu queria fazer uma pergunta para você. Nós estamos vivendo uma pandemia aqui terrível e temos a promessa da ciência que a vacina provavelmente vai resolver tudo. Temos a promessa dos governadores de São Paulo que provavelmente o calendário pode ser adiantado. E essas promessas, né, elas nos deixam bastante assim ansiosos, porque será que isso vai ser cumprido realmente? Como é que é a promessa divina? Também nos deixa ansiosos ou ansiosos? Olha, esse tema, descansando nas promessas. Quando eu estava estudando a lição e cheguei na quinta-feira, e li Descansando nas Promessas, de Paula, me deu assim... Sabe quando você dá aquele suspiro? Sabe? Porque nós só podemos descansar realmente e crer realmente nas promessas do nosso Deus, na palavra do nosso Deus. O Gerson falou sobre a pandemia, né? E aí eu me lembrei que bem no comecinho de 2000, nós estamos em 2021, né? Que em 2020, bem no início da pandemia, o Alexandre, meu marido, ele pegou a Covid. E foi num momento, assim, muito tenebroso. Ainda é, né? Mas era pior, porque ninguém sabia muito, a gente já não sabe, mas no início sabia-se muito menos. E o Alexandre pegou bem no início o Covid.
E quando eu consegui levá-lo ao hospital, porque os médicos não queriam nessa época atender, eles pediam para que a pessoa tivesse 3, 4 problemas, né, para poder levá-lo até ao hospital. E quando eu consegui, depois de muita luta, depois de falar com muitas pessoas, eu consegui que um médico o atendesse, e ele já estava com 30% do pulmão contaminado. E aí o médico disse para mim, olha, nós só internamos a partir de 50% da contaminação no pulmão. Então, você leva o seu esposo para casa, aí ele deu alguns medicamentos, e você cuida dele em casa. E eu falei assim, meu Deus do céu, né? E agora? Bom, cheguei com o Alexandre mal, muito mal, em casa, com febre, várias coisas. E aí, irmãos, foram mais ou menos 10 dias que eu fiquei tratando dele sem saber direito como fazer, mas Deus é tão maravilhoso, e todos os dias, né, eu ajoelhava e orava com o Alexandre, falava com várias pessoas que poderiam orar também, né, os irmãos da igreja, e nós fomos vencendo a cada dia, através do quê? Da palavra do Senhor, da promessa do Senhor. Então, eu pergunto para vocês, irmãos, você está descansando nas promessas do Senhor? Naquilo que a palavra do Senhor te fala, te diz? Ou você realmente crê naquilo que o homem diz, né? Ah, que a vacina vai resolver, que tal remédio vai resolver. Então, quando eu peguei esse tema aqui, eu parei e analisei, né? Porque a gente precisa aplicar aquilo que nós estamos aprendendo nas nossas vidas. E eu fiquei pensando nisso e falei isso com Deus. Falei, Senhor, eu realmente tenho descansado em Ti, nas Tuas promessas? Porque nós somos como Tomé, né, queridos? Cada um de nós temos um pouquinho de Tomé nas nossas vidas. Muitas vezes nós precisamos ver para crer. E aqui em Salmos 34, 8, diz assim, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Nós somos bem-aventurados quando nós nos refugiamos no nosso Deus, no Deus da promessa. Né? E aí, na quinta-feira, eu até comentei com os irmãos, no estudo da classe dos professores, que um tempo eu estava na casa de uma pessoa e ela estava até comentando que ela é uma irmã, né, uma serva do Senhor, e ela estava comentando que ela estava muito preocupada com os jovens, né, que os jovens, você fala de Cristo para eles e eles pensam que terão a vida toda pela frente, que eles vão ter tempo, né, suficiente para voltar ali e viver a palavra do Senhor. E aí nós estávamos conversando sobre isso, que ela estava muito preocupada, tal. E aí começou uns tiros assim, sabe? Uma barulhada de tiros, tal. E essa irmã, essa serva de Deus, ela saiu correndo para fora, e eu fiquei ali sem entender nada. Fiquei pensando, onde que ela vai, né? Com essa situação, com esse tiroteio todo aqui na rua. E aí os filhos dela disseram assim, Eliana, fica tranquila que ela já volta. Aí eu fiquei aguardando, tal. Aí ela voltou, e eu muito preocupada com ela. E ela voltou sorrindo. Eu perguntei para ela o que aconteceu, né, com esse tiroteio todo, tal. E ela falou, Eliana, tem um jovem aqui na rua, ele é assaltante. E eu oro muito por ele, o Espírito Santo me incomoda muito com a vida dele. E ela falou que quando começaram os tiros, ela pensou nele. Então, ela saiu correndo para ver se realmente era com ele o que estava acontecendo. E aí, quando ela chegou próximo a esse menino, ele já havia morrido. Ele que tomou um tiro, realmente. Porque ele estava assaltando ali a região, a redondeza ali da casa dela.
E os policiais disseram para ela que ela não se aproximasse, porque ele já havia morrido, que não tinha mais nada para fazer, que era ao menos um, né? E aí ela conseguiu, pediu para os policiais e conseguiu chegar próximo ao menino. E ela, bem perto dele, ela chegou bem perto dele e falou para ele assim, fulano, eu não me recordo o nome do menino. E ela falou para ele assim, fulano, Jesus te ama. E ela falou bem alto assim para ele. E ela disse que nesse momento ele respirou forte, abriu o olho e sorriu. Então, eu aplicando, né, para a nossa vida, sobre essa lição, sobre crer, né, descansar nas promessas de Deus. O que eu vejo, assim, desse garoto? Isso ficou marcado na minha vida há muito tempo. Ele não viveu aqueles momentos maravilhosos, sabendo quem realmente Jesus é, como Deus é maravilhoso, e como o Éder comentou, né? 3 dias, Maria e José perderam ali, ficaram longe de Jesus. E ele ficou ali, naqueles 15 anos da vida dele, longe. Mas naquele momento que ele estava, assim, já entregue à morte, ele ouviu o nome de Jesus. E ele creu. Ele creu porque ele sorriu, ele abriu o olho e ele sorriu. E eu creio que ele aceitou. E eu creio que quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar e ele vai estar conosco, né? Então, para sempre. Então, as promessas de Deus, elas são eternas, são maravilhosas. E basta que nós creiamos. E aqui, tem algumas promessas aqui na lição, que diz assim, né? Como você poderia experimentar a bondade de Deus, em Salmo 34:8? Aqui eu escrevi assim com as minhas palavras, né? Provando o seu amor, provando o amor do nosso Deus todos os dias. O que Cristo fez por nós para tornar leve o nosso jugo. Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, né? E por isso nós nos tornamos pessoas mais leves. Qual é a relação entre a justificação e a paz? Quando somos perdoados e absorvidos por Jesus, sentimos uma paz e alegria que ninguém, nada nesse mundo pode nos dar. Então, quando você comete alguma coisa, né, queridos, que basta nós abrirmos os olhos, nós já estamos pecando. E nós nos deparamos com Deus, com a palavra dele, e falamos para ele, Senhor, nos perdoa, e nos sentimos perdoados, nós já sentimos paz e alegria nos nossos corações. Então, a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. As promessas do Senhor é que nos faz, né, queridos, levantarmos todos os dias e aguardar a vinda do nosso Senhor Jesus, para que possamos viver eternamente e vivermos felizes para sempre. Então, é isso que nos mantém vivos. Que nem agora mesmo, eu estava falando com os irmãos um pouquinho antes de começar a nossa aula, que a família da Solange, né, nesse momento, na madrugada, faleceu uma pessoa, um querido da família deles. O que pode mantê-los bem, queridos, essa família no meio da morte? Só a promessa do Senhor, né? Só a promessa de que haverá um dia que o nosso Senhor Jesus virá nos buscar. E nós e aqueles que já descansaram no Senhor, estaremos com Ele. Eu creio em nome de Jesus. E é isso. Que bom, amém. Amém, Eliana. Lindo testemunho que você traz. E eu queria fechar essa lição trazendo para cada um de nós, e é uma coisa muito simples, mas que a gente coloque nas nossas lembranças, que a fé é o passaporte para a vida eterna. Assim como hoje, qualquer um de nós que tivemos que viajar, precisamos de um passaporte para entrar de forma legal em qualquer país, nós precisamos da fé para chegarmos naquela cidade maravilhosa que Deus está construindo para cada um de nós. Porque é a única maneira que a gente pode alcançar a justiça de Deus, receber o manto de Jesus e herdar a vida eterna. Ao terminar essa lição, eu
no decorrer de quase todo o trimestre, estudei aí com os professores da nossa classe. E surgiram, assim, colocações super interessantes que eu gostaria de compartilhar agora, finalmente, com vocês, né? Quando nós estudamos a lição que falava sobre sábado, houve uma frase que ficou muito marcada na minha cabeça: sábado, dia de treinamento para a eternidade. Isso foi fruto aí de dentro da classe dos professores. Fé, o passaporte para a eternidade. Também uma frase comum, mas muito profunda. Levar Deus a sério. Olha só que coisa profunda. Nós discutimos isso na quinta-feira passada. E também o Daniel traz aí hoje uma contribuição muito interessante quando ele fala da reflexão que nós temos que fazer no capítulo 53 de Isaías. Como aqui é uma classe, fica uma lição de casa para cada um de nós. Sempre que possível, abra a Bíblia para estudar a Bíblia, né? Não, a gente não tem que ler a Bíblia, a gente tem que estudar a Bíblia em Isaías 53 e reflita realmente sobre o que aconteceu ali, que o profeta está narrando, e coloque você como uma pessoa naquele momento. E, terminando, para que você não fique desnutrido da fé, porque a fé pode não acabar, mas ela pode se tornar desnutrida, se a gente não alimentar. Fique sempre em comunhão com o autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Deus. Que Deus seja louvado por essa lição, desse trimestre, por essa classe e pela igreja maravilhosa de Cristo na Terra. Obrigado, Eliana, é isso aí. Eliana. Oi. Me dá uma oportunidade de 1 segundo, de 30 segundos. Lógico, pastor. Tá bom. Eu quero só aproveitar aqui, eu imagino que eu sei que você já fez uma homenagem aos anciãos, lá na igreja também o pastor André, mas eu quero externar minha gratidão aos anciãos pelo ministério maravilhoso que vocês exercem aqui na nossa comunidade, nossa igreja, e para mim e o apoio que vocês me dão no ministério. Anciãos queridos, um abraço virtual, um beijo na bochecha, igual o Armando fala. Para mim, vocês são muito importantes. Grande abraço, muito obrigado. Obrigada, pastor. Obrigada. Eu fiz uma singela aqui com os meninos, né, com os nossos anciãos. Agradeci a cada um, oramos por eles e que nós possamos, né, pedir ao nosso Deus todos os dias que abençoe toda a liderança da nossa igreja, né? E é isso, meus queridos, eu quero agradecer a cada um, a você, De Paula, a cada um dos irmãos que contribuiu aqui com a lição, né? Que foi uma bênção, graças a Deus. Quero relembrar que nós estamos finalizando, né, a lição desse trimestre, nós vamos entrar hoje na última lição do trimestre. Se alguém tiver necessidade da lição, pode falar comigo, que a gente dá um jeitinho de arrumar. Não fique sem a lição, queridos, não fique sem estudar a lição a cada dia, que é o nosso maná, é o nosso alimento, é o nosso pão de cada dia, que nos abençoa e nos ajuda cada dia com as promessas do nosso Deus. Então, muito obrigada a cada um, e eu quero pedir, por favor, ao Padula, para que ele faça a oração para que nós possamos finalizar esse estudo. Ok. Oremos. Querido Deus e eterno Pai que estás nos céus, nós te somos gratos por todas as bênçãos que nos concede, pela vida, pela saúde, pelo ministério dos líderes na igreja, aos quais nós denominamos anciãos. Sê com cada um deles, que teu Santo Espírito guie o trabalho e a obra deles. Bom Pai, tem piedade de nós, tem misericórdia de nós, ajuda-nos na nossa falta de fé, a que possamos nos expor a cada dia, Senhor, diariamente, a Tua palavra, a Tua voz, para que a nossa fé seja construída, exercitada, fique robusta e nos auxilie, Senhor, naqueles momentos mais difíceis de nossa vida, nos momentos cotidianos, em todos os momentos, Senhor. Que nos apeguemos a Ti, através das mãos da nossa fé, e não larguemos esta posição, Senhor. Tem misericórdia, nos perdoa os nossos pecados, dá-nos um bom restante de sábado e uma feliz semana. Tudo nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Sim.
Falou, pessoal. Bom final de sábado, restante de sábado. Deus abençoe. E até a próxima semana. Vamos estudar a lição e vamos comprar a lição nova, hein? Já para a semana que vem começarmos já estudando o assunto novo, tá bom? Um abração aí a todos. É isso aí. Um abraço a todos. Feliz sábado para todos. Éder, Feliz sábado. Fala, Gerson. Uma boa sugestão seria assinar já a semana para o ano inteiro, né? Ah, a melhor coisa que tem. A Eliana depois vai passar os telefones aí, os lugares, quem não tem assinatura. Semana que vem ela vai postar aí também para o pessoal que queira fazer. Mas o ideal é ir comprar direto na loja da casa, que tem na Vila Matilde, tem na Praça da Sé, tem em Moema. Você já faz a assinatura lá, e você fazendo a assinatura, você já pega a primeira e já leva. Aí você já tem o material já, isso aí é ideal. Ó, Edmilson ali, ó, tá com 2 lições, tá cheio das lições. Falou, pessoal do YouTube, falou, pessoal do Face, um abração a todos. Um abraço a todos e obrigado.